politeísmo? Pergunta 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas, né? Aqui ele está enfatizando o fato de essa crença ser uma crença falsa, acreditar em vários deuses, né? Ser algo falso, que já foi falado no início do livro. Bom, e aí os espíritos dizem o seguinte: a concepção, a ideia, né, a hipótese ou então a crença, né, a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Ou seja, o homem ele só aprende que existe um Deus apenas depois que ele começa a desenvolver a sua mente, a progredir, né, evoluir sua percepção do mundo, tá bem? Então, incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Ou seja, como o homem era ignorante, ele não conseguia entender o fato de existir um ser, algo que estaria fora da matéria, né, sem uma forma. Então ele atribuiu ao que ele concebeu, ao Deus ou aos deuses, formas humanas, formas animais, formas diversas, né? Porque ele não conseguia imaginar algo sem uma forma, né? Não consegue ainda imaginar algo sem uma forma. Então, isso ia ultrapassar o limite da inteligência dele, porque a inteligência dele não chegava a essa transcendência, né? Ele não conseguia transcender uma divindade dessa maneira imaterial, né? Sem forma, sem uma imagem que ele pudesse ter uma referência. Tudo o que o homem não compreendia, né? Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Então, o homem, ele dava um significado, né, sobrenatural para tudo que ele não entendia. Tudo que ele não fosse capaz de compreender, ele inventava uma história, né, uma fantasia, um conto, um mito, uma lenda. Ele criava, né, usava a criatividade para dar sentido àquilo que ele não entendia. Daí, né, daí a crer em tantas potências distintas, em tantos deuses diferentes, em tantos poderes diferentes, quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo, né? Então, para ele começar a acreditar em vários deuses, né, era só um passo, porque ele via tantos efeitos, tantos fenômenos estranhos que ele não conseguia explicar, e ele dava características humanas a esses fenômenos. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, houve homens sábios, né? Homens que tinham um saber maior que os outros. Esses homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se levaram à concepção de um Deus único. Então, a ideia de um Deus único vem dessas pessoas que entenderam que tantos poderes iguais, né, tantos poderes múltiplos iriam causar o caos, porque não ia ter alguém que dissesse uma única regra, que desse uma única regra, iriam ter várias regras e essas regras contradizendo umas às outras, anulando umas às outras, não iam fazer reinar a ordem, né? A ordem no universo, a ordem na natureza. E aí é por isso que se chegou à conclusão de um Deus apenas e não muitos deuses.